bem-vindo, bem-vinda à nossa última lição desse trimestre, a 13ª lição da série Descansando ou Descanso em Cristo, da lição da Escola Sabatina. Você está no canal Classe de Professores, é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo conosco. Esse é um canal aberto para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos terminando um trimestre, se Deus quiser estaremos com vocês no próximo trimestre mais uma vez, se Deus assim o permitir. Nessa semana nós temos uma espécie de resumo do trimestre e o título é O Descanso Supremo. João, lá em Patmos, quando ele tem a visão do Apocalipse, ele tem uma visão também do futuro glorioso do descanso eterno para os filhos de Deus, segundo Apocalipse 1, 9 a 19. O texto bíblico é maravilhoso. Ele diz que nessa nova fase Jesus estará com eles, com os filhos de Deus, para sempre. Mas a pergunta é: como e quando nós encontraremos esse descanso afinal? O que fazer enquanto esperamos esse descanso completo? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, o primeiro tópico desta semana é esperando o verdadeiro descanso. Sabe, nesse mundo nós passamos, você e eu, por um vale de sofrimento e de morte. Mesmo os filhos de Deus morrem sem ver a promessa da vida eterna se concretizar. Quantos amigos nós perdemos, por exemplo, para o Covid-19? Quantos irmãos queridos, gente boa, quantos pastores nós perdemos, infelizmente. E este grupo de pessoas que faleceu, eles não conseguiram ver a concretização dessa promessa de vida eterna, mas eles morreram confiando nisto. E Deus vai dar o galardão a eles, e a nós também, né? O texto de Hebreus 11 é consolador, diz assim: todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Mas na sequência, a Bíblia fala exatamente dessa promessa, né? Nós não acreditamos que quem morreu, por exemplo, vai para o céu, mas vai para a sepultura, onde todos estão dormindo, segundo João 11, verso 11. Eles esperam a volta de Jesus, segundo João 5, 28 e 29. Se não vos maravilheis disso, que vem a hora em que todos que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna e uns para a vergonha e desprezo eterno. Então a volta de Jesus, esse evento maravilhoso, determinador de o começo de um novo futuro para a humanidade, será alguma coisa visível, né? Visível a todos. Mateus 24, 29 diz que ele será como um relâmpago que corta o céu. O Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, será visível. Será a solução para a raiz dos problemas, que é o pecado, porque ele vai extirpar o pecado. Sua raiz e seus ramos serão extirpados para sempre. E, por outro lado, a gente tem visto também os sinais que apontam para esta volta de Jesus, que estão relatados na Bíblia, né? Especialmente em Mateus capítulo 24, quem já não leu essa descrição de falsos cristos, de falsos profetas, de terremotos, de fomes, de doenças, não é? de falta de amor nesse mundo, né? O relato paralelo de Lucas 21, de Marcos 13, enfim, são textos que nos apontam de que nós vivemos nesse mundo, mas, na verdade, o que está para acontecer é a volta de Jesus, e esses sinais indicam que estamos cada dia mais perto, né? Então, a própria destruição de Jerusalém, que foi usada em Mateus 24, foi um exemplo dessa destruição final, né? Mateus 24 tem dois eventos. Tem a destruição de Jerusalém, que ia ocorrer logo em seguida, e a própria segunda vinda de Cristo, né? Uma é, digamos, a miniatura da outra, né? Então, aqui a gente chega a uma conclusão. Resumindo toda essa parte, a gente chega assim a uma conclusão. Se tudo que foi predito cumpriu-se, como, por exemplo, a própria destruição de Jerusalém, que era uma miniatura, um exemplo do que iria acontecer no final, se tudo aquilo se cumpriu no passado, a conclusão que chegamos é que o que resta certamente será cumprido, que é a segunda vinda de Cristo e o extirpar para sempre do pecado. E aí nos resta uma segunda pergunta nesse nosso estudo, né? Resumindo o trimestre, né?
O que fazer enquanto esperamos a concretização desse sonho e essa entrada no descanso eterno? Embora já tenhamos descanso em Cristo agora, nós teremos descanso definitivo na eternidade, porque lá não teremos a morte, a dor, o sofrimento e a separação que nos ocorrem aqui. Então, o que fazer enquanto esperamos? Uma das primeiras coisas que Jesus disse aos discípulos é: vocês têm que pregar o evangelho eterno, né? Esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, em testemunha de todos os agentes, e então virá o fim. Então, enquanto esperamos, nós temos que trabalhar para Deus, anunciar Jesus. Mateus 24:14. E esse evangelho eterno tem também um conteúdo. Não é eu estou falando de Jesus, não. É mais do que isso. Esse evangelho de Jesus, evangelho é boas novas sobre a salvação de Jesus, e que o Apocalipse chama de evangelho eterno, porque é o evangelho que sempre foi pregado, desde o primeiro pecador até o fim de todas as coisas, né? E o Apocalipse 14, 6-12 diz que esse evangelho tem um conteúdo, né? Ele fala ali de 3 anjos que exemplificam o povo de Deus pregando esse evangelho no tempo do fim. E o que temos em Apocalipse 14? Em primeiro lugar, nós temos salvação em Cristo, evangelho, né? Diz que o anjo proclamava um evangelho eterno. Então não é apenas uma mensagem dura, não é apenas uma mensagem de juízo, mas é uma mensagem, em primeiro lugar, de salvação, de graça de Deus. Por outro lado, o texto diz que ele fala de salvação, mas ele também fala de juízo. E esse juízo tem 2 lados. Tem o lado de salvação e tem o lado de perdição. Tem o lado de absolvição do pecado e tem o lado de condenação. Não é? Porque ele diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esse juízo de Apocalipse 14, ele ocorre antes da volta de Jesus e está ocorrendo hoje no santuário celestial. Ele está lá para determinar quem se salva e quem se perde, os que aceitam a Cristo e os que não aceitam a Cristo. E Jesus então vem para buscar os seus filhos. Um outro ambiente, além de evangelho, de juízo, essa também é uma mensagem de adoração. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, diz o Apocalipse 14. Então, você tem aqui um quadro de adoração. E ele chega a dizer que os que não aceitam essa mensagem são os adoradores da besta, Apocalipse 14, verso 11, e não terão descanso eterno. Então você percebe que sempre há 2 lados: salvação, perdição, adoração verdadeira, adoração falsa, juízo no sentido de absolvição e juízo no sentido de condenação, né? E aí, um outro aspecto interessante que precisamos destacar aqui: enquanto esperamos, nós precisamos viver na fé. Devemos crer que mesmo depois da morte haverá ressurreição. João 5, 28 e 29. E, por último, alegrar-se no Senhor. Há muitos cristãos que vivem nesse mundo de sofrimento, de dor, e que são tristes e que comungam das mesmas ideias derrotistas desse mundo, né? O apóstolo Paulo diz que devemos alegrar no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor não quer dizer ausência de problemas, mas alegrar-se no Senhor e nas suas promessas, apesar dos problemas que hoje temos, né? O apóstolo diz mais em Filipenses 4, 4 e 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E então, a gente termina a lição desse trimestre dando a você uma ideia, uma sugestão que você possa encerrar com seus alunos. Ela está um pouco mais curta, a lição dessa semana, então dá tempo de você usar ali 5, 8 minutos no final da lição para você conversar com seus alunos e pedir deles uma opinião. Então, eu anotei aqui o seguinte: nesse trimestre, nós aprendemos muitas lições dentro desse tema geral, descanso em Cristo. Agora, peça ao seu aluno, e cada um logicamente vai ter uma ideia diferente, isso vai colaborar para a beleza do estudo da semana, peça aos seus alunos que eles destaquem, pelo menos assim, em rápidas palavras, uma dessas lições que eles aprenderam e que mexeu com eles, ok? Isso aí vai ajudar a gente a crescer nesse sentido. Bom, aqui terminamos esse trimestre. Se Deus permitir, no próximo trimestre estaremos com você de novo, sempre nesse canal Classe de Professores. Continuem anunciando, assistindo
e que Deus o abençoe ricamente, que você realmente descanse em Cristo já nesta vida, livre das preocupações, das ansiedades. Pela fé, você viva a sua vida espiritual e um dia possamos todos juntos estar no descanso eterno, no novo céu e na nova terra que o Senhor nos preparou. Um abraço e até lá.